Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do webmundio.com. Aqui é o Renato Sanches e hoje vamos aprender sobre como criar tablespaces, data files e tabelas no banco de dados Oracle e assim criar um repositório de dados para armazenar informações sobre uma aplicação ou usuário. Então, se você se interessa por esse assunto, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos. E vamos para mais uma videoaula após a nossa vinheta. Esta videoaula é um oferecimento de XP IT Tecnologia e Núcleo Bike. Ok, estamos de volta e antes de dar início a esta videoaula, gostaria de lembrar que todo o roteiro de comandos utilizados nesta aula você encontra no site webmundio.com. O link está na descrição deste vídeo. Neste site você também encontra mais dicas sobre Oracle. Para ter um bom aproveitamento desta videoaula e na parte prática, é muito importante que você possua o Oracle Database e o SQL Developer instalados em seu computador. Caso você não tenha estes softwares, saiba que já fizemos videoaulas para a instalação destes produtos. Os links também estão na descrição deste vídeo e no card que está aparecendo no topo desta tela. Basta clicar e ir para a playlist destes vídeos. Agora vamos começar a entender como funciona a estruturação de um banco de dados Oracle e o contexto das tablespaces e data files neste cenário. O Oracle possui estruturas lógicas e físicas para seu banco de dados. Se você tem dúvidas sobre o que é lógico e o que é físico, resumidamente, lógicos são como os dados são organizados, e físico é sobre onde os dados estão armazenados fisicamente. O Oracle armazena os dados logicamente em tablespaces e fisicamente em arquivos de dados chamados data files. Os bancos de dados são divididos logicamente em uma ou mais tablespaces. As tablespaces são armazenadas fisicamente em data files em qualquer tecnologia de armazenamento suportada. Uma tablespace está dividida em segmentos ou segment, que abriga os objetos do banco de dados, como tabelas com linhas e colunas, índices, etc. Extensões ou extent, cada segmento contém uma ou mais extensões que são blocos de dados contíguos. E os blocos de dados, que são o data blocks, representam a menor unidade de entrada e saída no banco de dados. Agora vamos entender melhor a arquitetura Oracle. A melhor analogia para se explicar o Oracle Database é a imagem de um arquivo físico de documentos. Imagine um banco de dados como um arquivo de documentos, onde as gavetas dentro deste arquivo são os tablespaces. As pastas contidas nas gavetas são os arquivos de dados. Os papéis em cada pasta são as tabelas. A informação escrita no papel de cada pasta são os dados. Então podemos dizer que a finalidade de uma tablespace é organizar os dados. Ou seja, podemos criar uma tablespace para armazenar tabelas, outra para armazenar índices e assim por diante. Caso você tenha disponível maiores recursos de hardware de armazenamento, como HDs, SSDs e storages, pode-se criar mais de uma tablespace para tabelas, agrupando as tabelas que recebem maior quantidade de acesso ou ainda agrupar tabelas com maior volume de dados. Desta forma, se proporciona maior performance nas operações do banco de dados. Depois de toda a parte teórica, finalmente chegamos à parte prática.
Então vamos pôr a mão na massa. Como vimos, as tabelas, índices e outros objetos do banco são armazenados em tablespaces. Por isso, para criar objetos, é necessário verificar a disponibilidade de espaço na tablespace existente. A consulta em tela mostrará as tablespaces e o espaço disponível para utilização. Lembrando que para executar estas queries, é preciso ter acesso às views ou tabelas ou acessar o banco como sysdba. Agora, a partir do sistema operacional, irei logar no SQL Developer como sysdba. Caso você tenha alguma dúvida como se loga como sysdba, você pode acompanhar isso em minhas outras videoaulas. O link da playlist está no card que está aparecendo no topo da tela. Todas as queries que serão utilizadas na parte prática foram salvas em um arquivo .sql que será disponibilizado no webmundi.com. O nome do arquivo é tablespace.sql. Com o arquivo aberto, seleciono a instrução SQL e a executo. Esta próxima consulta mostra o datafile onde a tablespace está localizada. Note que ao executar esta consulta, ele me retorna 4 tablespaces: a System, a sysaux, a undo e a users. Essas tablespaces são padrões do Oracle, ou seja, elas são adicionadas assim que o produto é instalado. Agora vamos entender a finalidade de cada uma delas. A System é a tablespace de sistema. É onde são armazenadas todas as informações referentes ao gerenciamento do banco de dados. Ela é obrigatória em um banco de dados Oracle. Como armazena o dicionário de dados, é a mais crítica de todo o database. Se por algum motivo ela ficar indisponível ou offline, a instância irá falhar. Outra tablespace muito importante no Oracle é a sysaux. Ela é auxiliar da System. Essa tablespace está disponível somente a partir da versão 10G do Oracle e armazena informações relacionadas ao funcionamento do Oracle, que eram antes gravadas na tablespace System. Já a tablespace temp é uma tablespace temporária do Oracle. É onde o Oracle armazena todas as suas tabelas temporárias. Ela é usada para armazenar resultados intermediários das operações de classificação, hash e processamento de objetos grandes. A tablespace users é destinada a usuários. Geralmente é usada como padrão para os usuários. Todo objeto criado no banco de dados, sem que seja especificado uma tablespace, será criado na tablespace users. E a última tablespace que iremos conhecer é a de undo. Ela armazena dados para desfazer operações e transações. Todos os bancos de dados Oracle precisam de um local para armazenar informações de desfazer. É com essa tablespace que o Oracle possui a capacidade de se recuperar de transações incompletas ou abortadas. Agora que você já conhece todas as tablespaces padrões do Oracle, saiba que não é recomendável criar ou misturar informações de usuários ou aplicações nestas tablespaces, com exceção da tablespace users. O que fazemos é criar uma tablespace específica para cada aplicação ou finalidade, como por exemplo ERP, CRM, vendas ou agenda. Assim temos a informação segmentada em uma tablespace específica. Agora vamos aprender como se cria tablespaces e datafiles para aplicações e usuários.
A criação de uma Tablespace e Datafile pode ser feito via Enterprise Manager, mas normalmente é feito via script, como faremos a seguir. O script em tela cria 2 Tablespaces e 2 Datafiles. No site webmundi.com você encontra a sintaxe completa do comando create tablespace. Agora vamos à parte prática. Irei criar a tablespace tbs webmundi com o datafile tbs webmundi data.dbf. Agora criarei uma segunda tablespace chamada tbs webmundi 2 com o datafile tbs webmundi data2.dbf. Ao executar o comando que exibe os datafiles e os tablespaces, vemos que foram criadas tanto as tablespaces quanto os datafiles dos respectivos comandos. Agora vamos criar uma tabela em uma das tablespaces criadas com o comando em tela. A partir do SQL Developer, irei criar uma tabela de clientes na tablespace tbs webmundi. O comando desk exibe os dados da tabela criada. O comando em tela mostra todas as tabelas contidas em uma determinada tablespace. A partir do SQL Developer, irei listar as tabelas contidas na tablespace tbs webmundi. Vemos que só temos a tabela tbcliente. Com o comando em tela é possível descobrir em que tablespace está uma determinada tabela. A partir do SQL Developer, irei fazer uma consulta na tabela de sistema dbatable com o where table igual a tbclientes. Veja que ele informa que a tabela tbcliente está na tablespace tbs webmundi. Agora vamos movimentar uma tabela de uma tablespace para outra. Através do comando altertable move tablespace, iremos mover a tabela tbcliente para a tablespace tbs webmundi 2. Através do select na tabela de sistema dbatables, podemos perceber que a tabela tbcliente foi movida para a tablespace tbs webmundi 2. Vamos aprender como se renomeia uma tablespace. No SQL Developer, irei renomear a tablespace tbs webmundi 2 para tbs webmundi principal, através do comando alter tablespace. Agora, através do comando que exibe os datafiles e os tablespaces, podemos ver que a tablespace foi renomeada. Veja que a tabela cliente continua fazendo parte desta tablespace. Vamos aprender como se apaga uma tablespace. Aqui cabe uma atenção: a opção Including Contents and Data Files apaga tanto o conteúdo como tabelas e seus dados e os data files. No SQL Developer, iremos executar o comando drop tablespace. Iremos apagar a tbs webmundi e logo na sequência iremos apagar a tbs webmundi principal. Parabéns! Fico muito feliz em ver você aqui no final dessa videoaula. Espero que você tenha conseguido executar os comandos Oracle em seu computador. Caso tenha alguma dificuldade, nos envie uma mensagem que será um prazer em lhe ajudar. O próximo vídeo sobre Oracle iremos falar sobre criação e manutenção de tabelas, mas gostaríamos muito de ouvir sua opinião e sugestão.
deixe seu comentário ou sugestão de aula sobre Oracle. Se você gostou deste vídeo, peço sua ajuda. Deixe seu like. Esta é uma forma de informar ao algoritmo do YouTube que este conteúdo é relevante e desta forma ajudar com que mais pessoas possam conhecer este conteúdo. Seu like também nos ajuda a saber se você gostou do conteúdo e nos incentiva a dar continuidade na segunda parte de dicas. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Assim você fica sabendo em primeira mão sobre o lançamento de um novo vídeo e apoia o crescimento do canal. Te convido a conhecer outros vídeos do canal e visitar o site webmundi.com e conhecer outras dicas de Oracle, banco de dados e desenvolvimento de sistemas. No mais, agradeço sua companhia, um grande abraço e até o próximo vídeo.